Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o programa Daqui para Frente. É uma alegria muito grande estar com você. Sabe o Salmo 1, no primeiro versículo, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero conversar hoje, tanto eu quanto o William, nós queremos conversar hoje com você sobre uma fala das Escrituras bastante contundente, onde o Senhor diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Então, o Salmo 1 começa com um conselho irretocável. Bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu poderia dizer que, em relação ao que está acontecendo no país, feliz é quem seguiu os conselhos do Salmo 1. E quem seguiu os conselhos do Salmo 1 não se envolveu com a Babilônia. Porque o termo sai dela, povo meu, tem a ver com a Babilônia, cidade maldita, covil de demônios, antro de opressão. Então, feliz quem seguiu os conselhos do Salmo 1, porque essa pessoa escapou da Babilônia. Quando eu assisto aos depoimentos dos inquiridos lá na CPI da pandemia, que agora, depois de 450 mil mortos, bem poderia ser chamada de CPI do genocídio. E então eu me lembro de evangélicos, então assisto os depoimentos e me lembro dos evangélicos que apoiaram o negacionismo e, consequentemente, apoiaram essas pessoas que agora estão sendo inquiridas na Comissão Parlamentar de Inquérito. E pessoas que estão pedindo proteção contra a verdade. Porque eles pedem habeas corpus para não precisar falar a verdade. Olha que situação. Então, elas estão pedindo proteção contra a verdade. Quando eu vejo isso, e eu me lembro dos evangélicos que apoiaram o negacionismo, eu penso em alguns conselhos que são inspirados pelo Salmo 1. O primeiro conselho que eu gostaria de ressaltar é: feliz é quem não segue o conselho dos perversos. Quem são os perversos? Essa gente que sonega o direito, que persegue o inocente, e para quem o fim justifica os meios. O outro conselho é: feliz é quem não relativiza o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a gente gosta de ser amado. Feliz o que não relativiza isso. Porque assim, se você ama a Deus acima de todas as coisas, que aliás era um mote parecido do governo que agora está sob inquérito, você de fato vai amar as pessoas. Você vai amar as pessoas, vai amar ao próximo como a si mesmo, e logo você vai tratar bem dessas pessoas e vai ter isso como guia para toda a ação. Então, quem não relativizou o amor a Deus e o amor ao próximo,
e transformou isso em padrão para todos os seus atos, sem dúvida nenhuma, foi contra o negacionismo. Sem dúvida nenhuma. Quer ver outro conselho que a gente pode tirar do Salmo 1? Feliz é quem sabe que toda a vida é sagrada e prioriza e preserva a vida, que se opõe, portanto, aos escarnecedores. Aqueles que entendem que a vida, criação de Deus, é sagrada e priorizaram essa vida e mais fizeram de tudo para preservá-la, certamente foram contra o negacionismo. Certamente. Escaparam da Babilônia. Quer ver outro conselho inspirado no Salmo 1? Feliz é quem vive e anda com os que preservam o direito e toda a vida. Isso aqui é mais abrangente ainda. Porque o direito tem de ser a pauta de todos os relacionamentos. Ou seja, pensando na CPI da pandemia, todo mundo não tem direito à saúde? Todo mundo não tem direito a tratamento? E nessa pandemia, nesse vírus, a única forma de tratá-lo não é a vacina? É. Então, sonegar a vacina é um absurdo. Então, aqueles que sabem que o direito tem de ser preservado e toda a vida tem de ser preservada, inclusive a vida dos animais, da flora, estes que sabem disso, certamente não foram negacionistas. Certamente. Não apoiaram essa loucura das aglomerações, de sair por aí imitando Mussolini na moto e chamando as pessoas sem máscara. Certamente foram contra isso. Desde o início foram contra aquelas piadinhas de péssimo gosto. Certamente saíram da Babilônia. Quer ver outro conselho? Feliz é o que está plantado na comunidade onde esse amor ao Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo é o modo de viver. E então, essa vida flui como um rio que faz crescer a pessoa, que faz a pessoa crescer como uma árvore sempre verdejante. Então, as pessoas que preservaram uma comunidade de amor, de direito e de defesa da vida, saíram da Babilônia. Saíram da Babilônia. Não foram negacionistas, muito pelo contrário, e saíram correndo para ajudar todo mundo. Inclusive, agora todo mundo está até com fome. Quer ver outra coisa? Outro conselho. Feliz é o que gera o tempo de fazer o que tem de ser feito, para que a justiça corra como um rio que nunca seca. Aqueles que entenderam que quem sabe faz a hora, não espera acontecer, como disse o Vandré, e que saíram correndo em busca de justiça e protestaram e falaram e denunciaram, estes saíram da Babilônia. Saíram da Babilônia. Outro conselho: feliz é o que medita em como ser gente como gente deve ser. Que medita em como viver a partir de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar ao próximo como a gente gosta de ser amado. Sim, gente assim é feliz porque saiu da Babilônia.
medita o tempo todo nisso. Como que eu vou fazer melhor o bem do próximo, ou o bem para o próximo? Feliz é quem anda nesse caminho, onde a maldade não tem lugar, porque esse é o caminho de Deus. Sai dela, povo meu. Se você ainda não saiu dessa Babilônia, se você ainda não tomou posição a favor da vacina, contra o negacionismo e contra toda essa sorte de despropósitos e de desgoverno, ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, minha irmã. Sai dela, povo meu. William, você saiu da Babilônia, William? Boa noite, Ari. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Graças a Deus, saí da Grande Babilônia. Aliás, entendendo que a Grande Babilônia é esse, no nosso contexto aqui, é esse governo ilegítimo, apontado assim a partir das Escrituras, eu posso dizer que nunca participei dessa Babilônia. Nunca participei disso, nunca apoiei isso. Desde o princípio, aliás, desde 2016, quando observei nas redes sociais muitos dos nossos irmãos apoiando já o então ali deputado Bolsonaro nas suas colocações, e desde aquela época já havia me posicionado a respeito daquilo que via na fala, na linguagem e aquilo que ele tinha como valores, que tudo aquilo que eu via naquele deputado, naquela pessoa, naquelas expressões, eram totalmente opostos à pessoa de Jesus de Nazaré. Todas as suas falas, todos os seus valores, tudo aquilo que ele colocava, mesmo que de alguma forma, às vezes, ele pudesse trazer alguma questão moralista que vai de encontro ao coração dos cristãos, mas a sua base, que é a base do Evangelho, a base do Evangelho não é moralista. Ela tem moral, mas não é moralista. Então, a base cristã, que é amor, paz, alegria, não via isso na fala dele. Aliás, muito pelo contrário, o que percebia ali era uma fala do anticristo. O que percebia nele é aquilo que as Escrituras nos adverte a respeito de um espírito a qual a Bíblia chama de anticristo, que é o espírito que vai propor, especialmente à igreja, um falso Cristo, um Cristo fake, um Cristo a partir da mentira, daquilo que ele não é. Um Cristo que não é encarnado, que não tem os valores do reino. E é isso que eu observo nele. É isso que eu observo através das suas falas, desde 2016. Alguém que é aquilo que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 2 Coríntios, vai dizer que não há comunhão. Que não há comunhão. A Bíblia Mensagem diz da seguinte forma: não se tornem, a partir do versículo 14, não se tornem parceiro dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas? Cristo passeia com o diabo? A verdade e a mentira andam de mão dadas? Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Ele mesmo disse. Não há consenso. Muito bem, é isso mesmo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já para continuar falando sobre sair da Grande Babilônia. Fica com a gente. Muito bem, estamos aqui de volta pela TVT
a TV dos Trabalhadores e pela Rádio Brasil Atual. Estamos falando sobre um tema que, na verdade, é uma ordem divina. Sai dela, povo meu. E quando Deus deu essa ordem, estava pensando no que ele chamou de a Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia é uma cidade símbolo. Não é apenas a cidade que deu lugar ao Império Babilônico, mas é uma cidade símbolo. Símbolo do quê? De tudo que é mal, de tudo que não presta, de tudo que é negativo do ponto de vista da vida. A Grande Babilônia é o lugar da maldade, é chamado de o covil dos demônios e é chamado de o suprassumo da exploração do ser humano. Por quê? Porque na Grande Babilônia as almas humanas são vendidas como se fossem couro no curtume. Essa é a expressão bíblica para isso. E é um lugar marcadamente ligada ao mercado, como nós o conhecemos. Tudo é em função do lucro, tudo é em função do dinheiro, tudo é em função da mais-valia, de tirar do ser humano o máximo que você pode, explorá-lo o máximo que se pode, ir o mais longe possível na degradação do ser humano em favor do lucro de poucos. Isso é a Grande Babilônia. Então, toda vez que uma política, um programa, uma plataforma de governo escolhe o caminho, por exemplo, do neoliberalismo, como é o caso do Brasil agora, o caminho do capitalismo selvagem, como é o caso do Brasil e como foi o caso do Brasil na ditadura militar. Toda vez que uma nação opta por esse tipo de plataforma, essa nação, esse povo, optou pela Babilônia, pela Grande Babilônia, por uma realidade de exploração, de destruição, de mentira, de assassínio, de desprezo para com o ser humano. Isso é a Grande Babilônia. Se tornou uma cidade símbolo. E a ordem divina é: não se envolva com isso. Não se envolva com esse tipo de plataforma política e econômica. Não se envolva com esse tipo de projeto. E esse projeto é um projeto que não tem força para salvar nada nem ninguém, porque é um projeto de destruição. Na verdade, não é um projeto, é o fim de todo projeto. E nós estamos assistindo isso no Brasil. Já chegamos a mais de 450 mil mortos, e, lamentavelmente, isso não vai parar tão cedo. Continuamos em defasagem em relação à vacinação, e a situação está cada vez pior, e não bastasse isso, nós temos o problema da fome, temos o problema do desmatamento, temos o problema do agrotóxico. Gente, problema não falta. E todos esses problemas fazem parte de um modo de vida que a Bíblia chama de a Grande Babilônia. Na Bíblia, ela está destinada a cair, a ser, então, derrubada pelo próprio Deus. E aí, Deus adverte aos seus filhos e filhas para não se envolverem com esse projeto, não apoiarem, pelo contrário, resistirem a esse projeto e atacarem esse projeto. Então, hoje, nós estamos com a CPI do Senado, uma CPI da pandemia,
que muitos chamam de CPI do genocídio. E aí o que a gente observa? A gente observa que todo mundo que está envolvido nessa grande Babilônia pediu habeas corpus, pediu proteção contra a verdade, para não dizer a verdade. Porque se disser a verdade, vai ser condenado. Veja a situação. Então, nós estamos nos dirigindo, tanto o William quanto eu, estamos nos dirigindo a você, minha irmã, a você, meu irmão, a você, minha amiga, a você, meu amigo, a você que em algum momento, se deixou enganar por esse projeto de Babilônia, esse projeto babilônico, não é? Em algum momento você acreditou, você aceitou, talvez você até tenha ido à rua com a camisa da seleção brasileira para protestar a favor. Pois então, você foi enganado, amado. Você foi enganado, amada. Você pensou que estava lutando pela Nova Jerusalém, a cidade santa, mas você, na verdade, estava lutando pela Babilônia, a cidade a ser destruída, a cidade do pecado, a cidade da mentira, a cidade do genocídio, do assassínio. Então, ainda dá tempo. Sai dela, povo meu, diz o Senhor. Sai dela, povo meu. William, o que mais a gente poderia dizer para ajudar os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas a entenderem a gravidade dessa cidade símbolo, a Grande Babilônia? Ari, olhando tudo aquilo que a gente já passou e aquilo que a gente passa hoje, diante das Escrituras, dá nosso coração a múltiplos sentimentos, né? Babilônia, como você apresentou, nos trouxe essa representação eu acho que uma boa síntese é aquela cidade, aquela realidade que está total em oposição aos valores do reino de Deus. É aquela cidade que apresenta o mundo como um local que está antagônico à vontade do Cristo, em que o falso Cristo realmente é o que impera ali. Então, diante de tudo esse exposto, de tudo isso que já foi exposto, meu irmão, não tem outra palavra para você. Sai dela. Sai dela, povo meu. Não se permita ser ludibriado, a ser enganado. Eu estava citando aqui o texto do apóstolo Paulo de 2 Coríntios capítulo 6. E a gente tem que ter essas questões em mente. Nós precisamos ter esse discernimento. Peça a Deus, eu convido a você a ler as Escrituras e pedir discernimento a Deus. Para você parar e conversar com Deus. Será que você não transformou o Evangelho e capturou ele a partir de uma ideologia política? Será que você não está confundindo o Evangelho de Jesus Cristo com uma ideologia política? Será que você não parou, talvez você ainda não parou para analisar que esse espírito do anticristo está atuando aqui no Brasil através de políticos? Está influenciando pessoas, apresentando um Cristo fake, um falso Cristo? Lembrando as palavras de Paulo, que comunhão da luz com as trevas. Ou seja, que comunhão há entre o torturado e o torturador? Que comunhão há entre aquele que exalta a tortura e o torturador e o verdadeiro Messias, que foi torturado e pregado na cruz? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou, como diz a mensagem, será que o Cristo passeia com o diabo? Que concórdia há entre eles? Que concórdia há entre o discurso bandido bom é bandido morto e o Cristo que diz ao bandido que há salvação para ele, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Que Cristo é esse que estão apresentando? Um Cristo que rejeita e ofende pecadores,
mas acolhe religiosos fundamentalistas. É o mesmo Cristo das Escrituras? Era isso que o Cristo fazia? Ou ele era conhecido como amigos de pecadores? E ele se antagonizava, na realidade, aos fundamentalistas religiosos? Será que é o Cristo que te apresentou, um Cristo que você defende, é esse que acusa e condena a prostituta, o homossexual, que condena um pecador, que condena a negros, que condena pessoas de posição econômica inferiores? É esse Cristo que acusa pecadores e exalta governadores? No sentido de governador, de governante de Estado? É esse Cristo? É o Cristo da Bíblia? Ou o Cristo da Bíblia chama o governante de raposa? É esse o Cristo? Ou Cristo se apresentaram e disse, olha, não pode se posicionar contra uma autoridade governamental. Enquanto o Cristo diz, ó, vai dizer àquela raposa, diga àquela raposa. Ou Cristo não chamou César de raposa, aquele governante? Que Cristo é esse? Que Cristo é esse que está sendo apresentado? Que Cristo é esse que a sociedade olha para a Bíblia Sagrada, diante da cultura cristã, aquele Cristo, e olha para mim, para você, e olha para você, evangélico, e diz assim, olha, não estou vendo uma coerência, não consigo enxergar uma coerência. Você está dizendo que existe um Deus que é amor, um Deus que vive a partir, que se relaciona comigo, que quer se relacionar comigo a partir do amor. E você está dizendo, está falando, está com um discurso de ódio? Será que é isso? Vamos dar cabo à missão de Deus? Vamos dar cabo à missão de Deus? Vamos acabar com missões, que é o testemunho da igreja em favor do Cristo, por causa de ideologia política? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Urgentemente. Saia dela. Exato. Sai dela, povo meu. Eu me lembro que o presidente um dia disse assim, eu me chamo Messias, mas não faço milagre. É verdade. De fato, ele poderia ter dito com toda a verdade, dizendo, olha, apesar do meu nome ser Messias, eu, na verdade, sou o anti-Messias. E é isso que ele tem feito até agora, ser o anti-Messias, o anticristo. O governo dele é um governo da Grande Babilônia, um governo onde os seres humanos são vendidos como se fossem couro no curtume. É a fome, é a destruição do meio ambiente, é o agrotóxico, que é a contaminação do solo, é o absurdo da pandemia, da morte. E nós não podemos participar disso. Então, se você ainda não saiu dessa Babilônia, se você ainda acha que tem alguma coisa que dá para aproveitar na Babilônia, nesse governo imprudente e que está sendo cada dia mais acusado de genocida, eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não há futuro para a Babilônia a não ser o juízo de Deus. Então, sai dela, povo meu, é a palavra do Senhor. E isso é comigo e com você, daqui para frente.